Saudação de paz a todos, que Deus possa continuar nos abençoando, que Deus venha na sua infinita misericórdia, todos os dias derramar da sua glória, da sua Shekinah em nossas vidas, e que a mão do Senhor não se aparte de nenhum de nós, amém? Passando aqui mais uma vez para trazer um minuto da palavra de Deus para a tua vida, para trazer uma pequena saudação da palavra de Deus para nossas vidas, e eu queria ler com você um texto que está lá no Evangelho escrito segundo São João, no capítulo de número 15, onde o texto trata-se de uma instrução de Jesus aos discípulos acerca da frutificação, amém? O texto diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira, mas limpa toda aquela que dá fruto, para que ela continue dando fruto. O verso 3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não tiver na videira, assim também sois vós, se não estiveres em mim. E o verso 5 completa dizendo assim: eu sou a videira, vós sois a vara. Quem está em mim e eu nele, este de todo modo frutificará, porque sem mim nada podereis fazer. Queridos, eu quero me prender no verso 2 do capítulo 15, que diz assim: e limpa toda aquela que dá fruto, para que ela dê mais frutos. A Bíblia nos ensina, Jesus também nos ensina isso, que nós fomos chamados para frutificar, nós fomos chamados para que dê fruto, para que nós sejamos frutíferos nessa terra, né? Quando Jesus nos chama para a sua grande obra, nossa missão é pregar o evangelho nos becos, valados, ruas, vielas, levar esse evangelho àquelas pessoas que não conhecem a Jesus, que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer esse Jesus. Então eu destaco que quando Deus nos chama para ser atalaia. Deus nos chama nessa terra para ser a boca dele para esse mundo e para esse tempo. E queridos, cada dia que passa nós podemos observar a necessidade que a humanidade tem de ouvir falar nesse Cristo. O evangelho está sendo cada dia mais esculachado pelo ser humano. O evangelho está cada dia mais sendo escarnecido pelas pessoas, e a resposta para isso são pessoas infrutíferas que ainda não têm esse entendimento de frutificar para o reino, e que, acima de tudo, elas acham que não precisam nem de Deus. Acham que Deus, como eu ouvi uns dias atrás, uma pessoa falando que Deus é um ser de uma força maior, que nos ama, que nos entende, que nos compreende. Mas bem na verdade nós sabemos que não é assim. Bem na verdade nós sabemos que existem dois caminhos: um que leva à vida e um que leva à morte, um que leva à salvação e um que leva à condenação. Então não existem três caminhos, existem dois caminhos, e a porta continua sendo estreita. O céu ele é tomado de esforços, mas enquanto nós estivermos na terra lutando, perseverando para alcançar a nossa salvação, a Bíblia diz que nós temos que frutificar. E o texto que lemos diz: e limpa aquela vara que está dando fruto, para que ela continue dando mais frutos. Jesus está dizendo assim, eu sou a árvore, você é o galho desta árvore, e quem produz o fruto na árvore é exatamente os galhos. Você pode observar, queridos, que a árvore, se o tronco da árvore, ela não vai dar fruto. O tronco da árvore, ela serve de sustentação para os galhos dessa árvore, do qual eles vão florescer, do qual eles vão sair ali alguns ramos, e que logo depois eles vão florar e vão dar frutos. Ou seja, qual é o papel de Deus aqui nessa frutificação? Ele é a árvore que nos sustenta. Deus é a vida, Deus é o entendimento, Deus é a saúde, Deus é a prosperidade, Deus cuida da nossa família, Deus cuida de todas as áreas da nossa vida, e o nosso único dever é frutificar. Como galhos de uma árvore que dá fruto,
Nós temos a obrigação e a responsabilidade de frutificar. E entendemos que quando ele fala de limpar essas varas ou esses galhos para que eles continuem dando fruto, quem nunca teve na sua casa ou nunca viu num sítio aquelas árvores quando são acometidas pelas ervas de passarinho? Aquela erva de passarinho ela cresce muito rapidamente misturada nos galhos, e a árvore frutífera agora ela para de frutificar. Ou se ela frutifica, os frutos que saem dessa árvore agora, que foi acometida por essa erva de passarinho, ela não tem mais o mesmo sabor, ela não tem mais a mesma qualidade, ela não é mais o mesmo fruto do qual ela produzia antes dessa erva. Então Jesus está dizendo isso aqui: você precisa verdadeiramente limpar esses galhos, tirar toda a impureza, tirar tudo aquilo que está atrapalhando o nascimento desses frutos, para que nós possamos verdadeiramente frutificar, como o Evangelho diz. Mas acontece que os temas muito cabíveis do qual nós ouvimos hoje, do qual nós estamos passando por eles hoje, e qual se tornou muito comum no nosso dia a dia, é que esse tema frutos, queridos, é uma palavra muito escrutadora, muito inércia, porque as pessoas hoje não sabem mais o significado disso. Como igreja e indivíduo que somos, nós estamos em perigo de nada além de produzir no meio desse evangelho uma autossatisfação. Hoje nós estamos apenas preocupados em ser satisfeito com aquilo que o reino pode produzir para nossas vidas. Nós nos preocupamos com carro, com casa, com dinheiro no banco, com faculdade, com formação, mas nós não nos preocupamos verdadeiramente com a missão que Deus nos deu na terra, que é de frutificar. Nós temos, na maioria das vezes, alguns de nós, queridos, e mesmo não aceitando, às vezes nós temos aquele escondido em algum lugar, aquele espírito de Laodiceia, da igreja de Laodiceia. Quando nós simplesmente dizemos que somos ricos, somos aumentados de bens e que não precisamos de nada. Às vezes nós nos encontramos nesse ponto, e quando nós estamos assim, é um momento que nós devemos ligar o alerta, porque essa divina advertência, pobre, escassa e miserável, encontrada na igreja de Laodiceia, ela vem em encontro nos dias de hoje. E essa palavra, esse momento de persuasão, ela encontra pouca resposta exatamente aonde é mais necessário. E aonde é mais necessário? Em nós. Em nós. Precisamos entender que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que o reino agrega na nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. E muitas das vezes, queridos, nós não somos nem merecedores, porque a Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis, o nosso Deus continua fiel conosco. Eu deixo uma palavra para você: frutifique onde você está, frutifique no momento que você está vivendo, frutifique na estação que você está, frutifique no local que você está. Por quê? Porque Deus te levantou para uma missão no lugar que você está, para que esse lugar seja lugar de frutificação. E você é o galho desta árvore, você faz parte dessa árvore da vida, que tem o dever de produzir frutos, e produzir frutos com qualidades, para que o nome do Senhor e o Evangelho de Cristo possa ser propagado, possa crescer, possa aumentar no meio dos tempos, e que nós alcancemos essas vidas que precisam de salvação. Sabe, queridos, eu tenho encontrado na minha caminhada pessoas que estão hoje aí jogadas no mundo da droga, na bebida, nos vícios. Eu tenho tirado pessoas da rua. Às vezes a gente tem parceiros que tem centro de recuperação, e às vezes a gente consegue uma parceria e consegue internar algumas pessoas para que elas se recuperem, porque elas chegaram no limite das suas vidas. Se exauriram de tudo aquilo que poderia viver, e hoje estão vivendo um momento difícil, tenebroso. Mas nós, como árvores que temos o dever de frutificar, nós temos que olhar para essas vidas, olhar para essas pessoas e produzir nelas os verdadeiros frutos que o Senhor Jesus colocou em nossas mãos. Talvez você tenha alguém na sua casa, alguém no meio do seu ciclo de amizade, que as pessoas já disseram: isso aí não vai ter jeito, isso aí não presta, isso aí não vale a pena. Ou você até mesmo, como crente, olha para essa pessoa e diz: pode acontecer tudo nessa terra, menos fulano aceitar Jesus. Sabe por que ele não aceitou Jesus? Porque você ainda não entendeu
que você precisa ser a vitamina que esse galho dessa árvore precisa ter para que você dê frutos, e frutos bonitos, frutos que verdadeiramente venham realmente ser, de você olhar para ele e dizer, não, essa árvore produziu o melhor fruto de todos os tempos. Então, cada pessoa dessa é impossível, nos teus olhos, é a fruta mais bonita que você vai gerar sendo galho nesta árvore, que a árvore é o nosso Cristo Jesus. Sabe, queridos, eu encerro por aqui dizendo para você como tem sido os nossos esforços no dia a dia, como tem sido os nossos serviços para Cristo, como tão somente escolhidos para essa grande missão de pregar o Evangelho, de propagar o Evangelho. Será que eu consigo me identificar como exemplo para alguém? Será que o nosso único desejo seja saber estarmos suportando os frutos que Cristo tem dado na nossa caminhada, e às vezes nós não temos tido disposição para dar o nosso melhor para que esses frutos eles cresçam, para que esses frutos eles vigorem de verdade? Cristo está disposto a dar por meio de nós, como ramo vivos que somos, vitaminas do Evangelho, para que nós frutifiquemos segundo a vontade de Deus e que sejamos a diferença por onde nós passarmos. Receba essa palavra profética para a tua vida, de que você vai produzir frutos, mesmo que seja em momento de crise, mesmo que seja em dificuldade, mesmo que seja em momento de luta, mesmo que o momento não seja propício, mas você vai frutificar na condição que você está. Receba essa palavra. O Senhor te escolheu, o Senhor confia em você, e você faz parte dessa árvore que vai frutificar. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém?